Gênesis, capítulo 43. O retorno ao Egito. A fome continuava assolando toda a terra. Assim, quando as famílias de Jacó e dos seus filhos comeram todo o mantimento que tinha sido trazido do Egito, Jacó ordenou aos filhos: retornai às terras do Egito e comprai um pouco mais de víveres para as nossas casas. Então Judá lhe lembrou: aquele homem poderoso nos advertiu expressamente: não sereis admitidos em minha presença, a menos que vosso irmão mais jovem esteja convosco. Se estás preparado para deixar nosso irmão partir conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas se não lhe permitires partir conosco, também não iremos, pois o governador nos preveniu: não me vereis o rosto, se o vosso irmão caçula não vier convosco. Diante disso, lhe replicou Israel: por que me fizestes esse mal, dando a saber aquele homem que tinhas outro irmão? E lhe justificaram: o homem indagou sobre nós e nossa família, questionando: vosso pai ainda vive? Tendes um irmão? E nós tão somente respondemos às suas perguntas. Como poderíamos adivinhar que haveria de nos exigir? Trazei, pois, esse vosso irmão? Então Judá rogou ao seu pai Israel: deixa ir comigo, menino. Vamos, ponhamos-nos a caminho, para conservarmos a vida e não morrermos nós, tu conosco e os nossos filhos e todas as nossas casas. Eu assumo toda a responsabilidade sobre a vida dele. A mim pedirás conta de Benjamim. Se me suceder o infortúnio de não poder restituir e não o trouxer de volta diante dos teus olhos, serei culpado durante toda a minha vida. Se não nos tivéssemos demorado tanto, já estaríamos de volta pela segunda vez, sem dificuldades. Então seu pai Jacó orientou: se é necessário, portanto, fazei assim: tomai em vossas bagagens os melhores produtos da nossa terra para levares como presente a esse homem poderoso: um pouco de bálsamo e um pouco de mel, algumas especiarias finas e mirra pura, um pouco de nozes de pistache e amêndoas. Tomai convosco uma segunda quantia de dinheiro e levai de volta o dinheiro que foi depositado na boca das vossas sacas de trigo. É possível que tenha sido um descuido. Tomai também o vosso irmão e parti. Retornai para junto desse governador. Que El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, vos faça encontrar misericórdia junto desse homem poderoso e que ele vos permita trazer o vosso outro irmão e Benjamim de volta para casa. Quanto a mim, que eu perca os meus filhos, se eu os devo perder. E os sonhos de José se cumprem. Os homens tomaram, pois, esses presentes, o dinheiro em dobro com eles e Benjamim. Partiram e desceram ao Egito e se apresentaram diante de José. Quando José os viu com Benjamim, ordenou ao seu intendente: conduz esses homens à casa, abate um animal e prepara-o, porque esses homens comerão comigo ao meio-dia. O servo administrador de José fez tudo exatamente como ele ordenara, e conduziu os homens de Canaã à casa de José. Os irmãos de José muito se amedrontaram porquanto estavam sendo conduzidos à casa do poderoso do Egito, e comentaram entre si: certamente é por causa do dinheiro que voltou em nossas sacas de trigo, na primeira vez. Ele vai atacar-nos, subjugar-nos, tomar de nós os nossos escravos, jumentos e toda a bagagem que trouxemos. Por esse motivo, dirigiram-se ao servo administrador da casa de José e lhe disseram: perdão, permita-nos falar, meu senhor. Nós descemos uma primeira vez para comprar víveres, e quando chegamos ao acampamento para o repouso da noite e abrimos nossas sacas de cereal, eis que o dinheiro que cada um de nós havia pago se achava de volta na boca de cada saca, nossas próprias moedas intactas, e na quantia exata, porquanto o levamos conosco. Entretanto, nós o trouxemos de volta e mais outra quantia para comprar mantimentos. Nós realmente não sabemos quem colocou o nosso dinheiro nas sacas de trigo. Contudo, o servo administrador simplesmente lhes assegurou: ficai em paz e não tenhais medo. Foi o vosso Deus e o Deus do vosso pai quem vos colocou um tesouro nas sacas de cereal, pois recebi em minhas mãos toda a prata que pagastes. Em seguida, mandou soltar Simeão e o conduziu à presença deles. Depois os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para seus jumentos. Eles então prepararam os presentes, aguardando que José viesse ao meio-dia, porque souberam que ali haviam de almoçar.
Assim que José entrou na casa, ofereceram-lhe os presentes que tinham consigo. Ajoelharam-se diante dele, encostando seu rosto no chão. José o saudou amigavelmente e desejou saber: Como está vosso velho pai, de quem me falastes? Ele ainda vive? Ao que lhe responderam: Teu servo, nosso pai, está bem, ele ainda vive. E ajoelharam-se novamente, curvando seus rostos até o chão, em sinal de reverência. Erguendo os olhos, José percebeu seu irmão Benjamim, o filho da sua mãe, e indagou: É este o vosso irmão caçula de quem me falastes? E dirigindo-se a ele, proferiu: Que Deus te conceda graça, meu filho. E José apressou-se em sair, porquanto suas entranhas se comoveram tremendamente por seu amado irmão, e não podia conter as lágrimas que afluíam aos seus olhos. Entrou em seu quarto e ali chorou copiosamente. Tendo lavado o rosto e restabelecido o semblante, voltou e, contendo-se, ordenou: Servi a refeição. Serviram-no à parte, eles à parte e à parte também os egípcios que comiam com ele, porquanto os egípcios não podem tomar suas refeições lado a lado com os hebreus. Isso era um sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele, por ordem de idade, do mais velho ao mais jovem, e olhavam perplexos um para os outros. Então lhe serviram da comida de mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que a dos outros. E eles festejaram e beberam à vontade. Gênesis, capítulo 44. A taça de José com Benjamim. Depois, José ordenou ao servo administrador da sua casa: Enche de mantimento as bagagens desses homens, quanto puderem carregar, e põe toda a prata de cada um na boca da sua saca. Depois deposita a taça de prata, na boca da saca do cereal do irmão mais moço, junto com o dinheiro pago pelo mantimento. E ele fez tudo exatamente de acordo com as ordens de José. Ao romper da aurora, foram despedidos os homens de Canaã com seus jumentos. Eles tinham apenas saído da cidade e não iam muito longe, quando José ordenou ao seu servo administrador: Levanta, corre atrás desses homens, alcança-os e diz-lhes: Por que pagastes o bem com o mal? Não é esta a taça que o meu senhor usa para beber e para fazer adivinhações? Procedestes muito mal no que fizestes. O servo de José alcançou e lhes transmitiu essas palavras. Mas eles replicaram prontamente: Por que meu senhor nos falas dessa maneira? Longe dos teus servos cometerem tamanha ofensa. Atentai para o que se passou. O dinheiro que tínhamos encontrado na boca das nossas sacas de trigo, tornamos a trazê-lo desde a terra de Canaã. Como teríamos nós roubado da casa do teu senhor prata ou ouro? Aquele de teus servos com quem encontrar o objeto será morto, e nós mesmos nos tornaremos escravos do meu senhor. Então o administrador concluiu: Que seja como dissestes, aquele com quem se encontrar o objeto será meu escravo, e os demais estareis livres. Imediatamente cada qual pôs no chão a sua saca de cereal e abriu. Ele a examinou, começando pelo mais velho e terminando na bagagem do mais novo, e a taça foi encontrada na saca de Benjamim. Houve terrível comoção. Eles rasgaram as suas vestes e, carregados de novo os jumentos, foram conduzidos de volta à cidade. Quando Judá e seus irmãos entraram na casa de José, este ainda estava ali, e eles prostraram-se por terra diante dele. José lhes inquiriu: Que é isso que fizestes? Não sabeis que um homem como eu sabe adivinhar? E Judá pronunciou-se: Que diremos a meu senhor? Como falar e como justificar-nos? Foi Deus quem mostrou a falta dos teus servos. Eis-nos, pois, escravos do meu senhor, tanto nós quanto aquele nas mãos de quem se encontrou a taça. Entretanto, ele retrucou: Longe de mim agir assim. O homem nas mãos de quem se encontrou a taça será meu escravo. Mas vós retornai em paz à casa de vosso pai. Judá roga a favor de Benjamim. Então Judá, dirigindo-se a ele, disse: Rogo-te, meu senhor, permite que teu servo faça ouvir uma palavra aos ouvidos do meu senhor, sem que tua cólera se inflame contra o teu servo, pois tu és como o próprio faraó. Meu senhor havia feito esta pergunta a meus servos: Tendes ainda pai ou irmão? E respondemos ao meu senhor: Nós temos o velho pai e um irmão caçula, que lhe nasceu na velhice. Morreu o irmão deste, ele ficou sendo o único filho da sua mãe, e o nosso pai o ama muito. Então dissestes aos teus servos: Trazei-mo, para que ponha meus olhos sobre ele. E nós explicamos ao meu senhor: O menino não pode se ausentar de seu pai. Se ele deixar seu pai, este morrerá de desgosto. Contudo, insististe junto a teus servos.
Se vosso irmão mais novo não descer conosco, não sereis mais admitidos em minha presença. Quando, pois, retornamos à casa do teu servo, meu pai, nós lhe relatamos todas essas palavras do meu senhor. E quando nosso pai nos autorizou e disse: Voltai para comprar um pouco de víveres para as vossas famílias, respondemos: Não podemos descer, não desceremos a não ser que venha conosco nosso irmão caçula, porquanto não será possível sermos admitidos à presença daquele homem poderoso sem que o nosso irmão mais moço esteja conosco. Então teu servo, meu pai, nos orientou: Vós bem sabeis que a minha esposa só me deu 2 filhos. Um me deixou e eu penso, foi esquartejado. Então não o vi mais até hoje. Se tirares ainda este jovem de junto de mim e lhe suceder alguma desgraça sobre a mais terrível aflição, fareis descer os meus cabelos brancos ao Sheol, à sepultura. Agora, portanto, se eu chego à casa do teu servo, meu pai, sem que esteja comigo o rapaz cuja alma está ligada a dele, logo que vir que o jovem não está conosco, ele certamente morrerá. E os teus servos, na mais horrível aflição, terão feito descer ao Sheol as cãs de teu servo, nosso pai. E o teu servo tornou-se responsável pelo menino junto do meu pai, nesses termos: Se eu não restituir a nossa casa, suportarei essa culpa diante de ti pelo resto da minha vida. Agora aceita que o teu servo fique como escravo do meu senhor no lugar do rapaz, e que este volte com os teus irmãos. Como poderia eu retornar à casa do meu pai sem ter comigo o jovem? Eu não quero ver a terrível infelicidade que se abaterá sobre o meu pai. Gênesis, capítulo 45. José se revela aos seus irmãos. Diante do apelo do irmão, José não pôde se conter, e na presença de todos os homens do seu séquito, bradou: Fazei sair todos da minha presença. E ninguém ficou junto dele, quando José se deu a conhecer a seus irmãos. Entretanto, ele chorou tão alto que todos os egípcios o ouviram, e a notícia chegou rapidamente até o palácio de Faraó. José declarou aos seus irmãos: Eu sou José. Vive ainda o meu pai? E seus irmãos não conseguiram pronunciar resposta, pois estavam por demais conturbados e perplexos ao revê-lo. Então disse José a seus irmãos: Aproximai-vos de mim. E eles se aproximaram. E esclareceu: Eu sou José, vosso irmão, que vendestes para o Egito. Mas agora não vos entristeçais, nem vos amedronteis por me termos vendido para cá, porque foi para preservar as vossas vidas que Deus me enviou adiante de vós. Há 2 anos, de fato, que a fome se instalou na terra e ainda haverá mais 5 anos sem semeadura nem colheita. Deus enviou-me adiante de vós para garantir a permanência da vossa descendência na terra e salvar as vossas vidas, como livramento de um grandioso grupo de sobreviventes. Portanto, não fostes vós que me mandastes para o Egito, mas sim Deus, e ele me estabeleceu como Aba, pai de Faraó, seu vizir e administrador de todo o Egito. Subi depressa à casa do meu pai e informai-lhe: Assim fala teu filho José: Deus me estabeleceu senhor de todo o Egito. Desce sem tardar para junto de mim. Tu habitarás na terra de Gozém, e estarão em minha companhia. Tu, teus filhos, teus netos, tuas ovelhas e o teu gado, bem como tudo que te pertencer. Eu te sustentarei ali, porquanto ainda haverá sobre a terra 5 anos de muita fome. Do contrário, tu, a tua parentela e todos os teus rebanhos serão exterminados pela miséria. Vedes com os vossos próprios olhos, e meu irmão Benjamim vê, que é minha boca que vos anuncia. Narrai a meu pai toda a glória que tenho no Egito e tudo o que vistes, e apressai-vos em fazer meu pai descer para essas terras. Então ele se lançou ao pescoço do seu irmão Benjamim e chorou. Benjamim também o abraçou forte e chorou muito. Em seguida ele cobriu de beijos todos os seus irmãos, e abraçando-os expressava toda a sua emoção por meio de muitas lágrimas e gestos de carinho. Só depois de algum tempo os irmãos conseguiram conversar com ele. O convite do faraó. A notícia de que os irmãos de José tinham vindo de Canaã logo chegou ao palácio do faraó. E tanto o faraó quanto seus conselheiros viram tal ocorrência com bons olhos. Assim ofereceu o faraó a José: Dize a teus irmãos: Fazei assim, carregai os vossos animais e ide à terra de Canaã. Tomai vosso pai e vossas famílias e voltai para mim, e eu vos darei a melhor terra do Egito, e comereis de fartura na terra. Quanto a ti, dá-lhes esta ordem: Fazei como vos digo.
Levai da terra do Egito carruagens para que tragam os vossos filhos pequenos e as vossas mulheres. Tomai vosso pai e vinde todos. Não tenhais nenhum pesar pelo que deixardes para trás, porque será vosso o que há de melhor na terra do Egito. Os irmãos de José voltam a Canaã. Como disse o rei, assim agiram os filhos de Israel. José lhes providenciou carruagens de acordo com as instruções do faraó e lhes deu provisões para a viagem. A cada um deles deu uma roupa para uso em grandes festas, mas a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa de gala. A seu pai enviou 10 jumentos carregados com os melhores produtos do Egito e 10 jumentas carregadas de cereais, pão e víveres para a viagem do seu pai. Depois despediu seus irmãos que partiram, não antes que lhes advertisse: não contendais uns com os outros pelo caminho. Eles subiram, pois, das regiões do Egito e chegaram à terra de Canaã, à casa do seu pai Jacó. Então eles lhe anunciaram: José ainda vive, é ele quem governa toda a terra do Egito. O coração de Jacó quase parou com o choque da notícia. Não podia acreditar no que estava ouvindo. No entanto, quando repetiram toda a história e as palavras que José formalmente lhes rogara que transmitissem, e quando observou as finas carruagens que José enviara para levá-lo, então se reanimou o espírito do seu pai Jacó. E Israel exclamou: Basta, José, meu amado filho, ainda está vivo, que eu vá imediatamente vê-lo antes de morrer.